Bom, começou a gravar, então, de novo, bom dia a todos. E como eu estava dizendo, né, hoje eu vou querer fazer mais alguns exemplos de polinômio de Taylor, só 2 exemplos para fechar o que eu tinha preparado, e depois a gente faz o assunto de taxas relacionadas, e com isso a gente encerra o assunto da nossa terceira avaliação, tá? Então vamos lá, fazendo o exemplo. O exemplo que eu pensei da gente fazer é esse aqui. Seja f de x igual a cosseno de x. Certo? Deixa eu só permitir quem pediu para entrar. Pronto. Então, você vai pegar essa função, e daí no item A eu peço determine o polinômio de Taylor. De ordem 2. De f em torno de π sobre 3. E no item B, eu peço encontre uma aproximação para cosseno de 61 graus. E peço para você avaliar o erro. Tudo bem? Vamos lá, vamos fazer a solução disso. Lembrando, né? Quem é o polinômio de Taylor? Vocês poderiam me dizer? O polinômio a gente denotou assim, P, F, nesse caso, é o entorno do π sobre 3, né? Então, π sobre 3 e de grau 2, 2x. Quem é o polinômio de Taylor dessa função? Vocês se lembram? Alguém poderia me dizer como que eu escrevo aqui o polinômio de Taylor? A cara dele, não precisa ser exatamente. F de x mais... É o f no ponto que eu estou Isso. em torno, né? Ou seja, π sobre 3, mais... F' sobre do π sobre fatorial, 3, né? Ou é 2? sobre 1 fatorial. Sempre um fatorial acompanha a ordem da derivada. Primeira derivada, ordem 1. Vezes o delta, né? Que é o Vezes menos o A. Nesse caso é o 2, né? menos π sobre 3. Aí mais o F duas linhas de π sobre 3 dividido por 2 fatorial, que multiplica x menos π sobre 3, tudo isso elevado ao quadrado. Muito bem, muito bem. Deixa eu só permitir a entrada de alguém. Muito bem, é isso aí. Agora, então, o que eu vou fazer? Para determinar o polinômio, eu vou ter que calcular cada um desses valores. O f do π sobre 3, o f' do π sobre 3, o f duas linhas do π sobre 3, tá bom? Deixa eu só corrigir aqui que ficou feio esse f. Assim. Muito bem, então vamos lá. Se a minha f de x é cosseno de x, então o f de π sobre 3 é o quê, né? O cosseno de π sobre 3, que é o cosseno de 60. Cosseno de 60 é 1 sobre 2. Depois, a f'. Quem é a f'? Derivada do cosseno. Quanto que dá a derivada do cosseno? Menos seno. Quem é, então, a f' aplicada no π sobre 3? É menos o seno de π sobre 3, que é raiz de 3 sobre 2. Certo? Depois, eu vou pegar a f duas linhas do x. A derivada do menos seno vai dar menos cosseno.
Então, a f duas linhas aplicada no π sobre 3 vai me dar o menos cosseno de 60, que é 1 sobre 2. Tudo bem? Logo, o polinômio de Taylor vai ser 1 sobre 2 mais a f' menos raiz de 3 sobre 2 por 1 fatorial, x menos π sobre 3, mais a menos meio sobre 2 fatorial, x menos π sobre 3 ao quadrado. Agora eu só vou escrever isso daqui um pouquinho melhor. Então, ele vai ser 1 sobre 2, menos raiz de 3 sobre 2, vezes x menos π sobre 3. Opa, tem um menos ali, né? Então, vou colocar um menos aqui. Aí vai ficar meio vezes meio, que tá 1/4, x menos π sobre 3 ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Esse é o polinômio de Taylor. Agora, o que eu quero? Eu quero encontre uma aproximação para cosseno de 61 utilizando esse polinômio, tá? Então, utilizando esse polinômio, eu vou achar uma aproximação para cosseno de 61. Aí eu faço o quê? Eu observo que cosseno de 61 o cosseno não é o meu f, então vai ser f. Lembra que sempre quando eu vou aproximar, né, eu coloco um valor que eu conheço o cosseno de 60 e o seno de 60. Então, vou colocar esse valor que eu conheço, mais um incremento, que nesse caso é 1 grau, certo? Então, agora, só para ficar parecido com o que a gente fez acima, o cosseno de 60, desculpa, os 60 graus eu vou escrever como π sobre 3 radianos, porque 60 graus é a mesma coisa que π sobre 3 radianos. E o 1 grau, quanto que é em radiano? Bom, π radianos são 180 graus. Então, π sobre 180 é 1 radiano. Tudo bem? Estou usando aqui a coisa que todo mundo conhece. 180 graus é π radianos. Então, 180 vezes 1 grau é igual a π radiano. Aí eu divido dos dois lados por 180. Consequentemente, π sobre 180 é 1 grau. Tá joia? Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu observo que esse cara, ele é aproximadamente, lembra? O f de uma coisa mais um incremento é aproximadamente o polinômio de Taylor nesse cara. Isso aqui é muito importante destacar, né? Que para valer isso tem que ser esse ponto aqui, o π sobre 3, e aqui em torno do π sobre 3, tá? Muito bem. E quem que é esse polinômio? Quem que vai ser esse polinômio aplicado nesse valor? Vai ser o 1 sobre 2 menos o raiz de 3 sobre 2 vezes o π sobre 3 mais π sobre 180 menos π sobre 3. Então, vai ser π sobre 180. Menos 1/4. Mesma coisa ali, π dividido por 180 ao quadrado. Essa, então, é a minha aproximação, tá bom? Então, o meu cosseno de 61 graus é aproximado por esse valor. Agora, eu vou estimar o resto, mais ainda. Lembrando que o resto é o erro da aproximação. Nós vimos que, para o erro, sempre eu vou poder fazer o seguinte, vai existir um z dentro do intervalo. Bom,
O meu polinômio, eu tô fazendo ele em torno do π sobre 3, que é 60 graus, né? E eu estou aplicando ele no 61. Aí você tem que lembrar que, então, o erro, para estimar o erro, sempre vai existir um cara entre o ponto aonde eu estou fazendo o polinômio de Taylor em torno desse ponto e o ponto onde eu estou efetivamente fazendo a aproximação, que é o 61, tal que o erro vai ser o quê? O erro é, só lembrando, né? É o módulo do f do 61 menos o polinômio em 61. Vou colocar aqui o grauzinho, que é o que a gente chamou de resto, né? Do polinômio. 61. Esse aqui é o resto da aproximação, ou o erro da aproximação. E ele vai ser igual ao f. Ó, se o meu polinômio é do segundo grau, essa avaliação do erro é na derivada terceira, certo? Porque o meu polinômio é do segundo grau, então eu vou mais uma. Vou para a derivada terceira, 61, desculpa, no z, aplicado no z, dividido por 3 fatorial, vezes aquela outra velha história, né? Que é a quantidade que está do incremento, que é o π sobre 180. Esse cara elevado ao cubo. Então, o erro é esse cara aqui. Tudo bem? Aí, o que você faz? Aí, vamos fazer assim, vamos calcular, então, vou fazer uma estimativa do erro. Para fazer a estimativa do erro, eu faço assim, como a f derivada terceira é o quê? Bom, se a derivada segunda é o menos cosseno, a derivada terceira é a derivada do menos cosseno. Derivada do cosseno dá menos seno. Então, a derivada terceira vai ser o menos com o outro menos, vai dar seno de z, certo? Logo, eu vou ter o seguinte. Na verdade, eu corri como, né? Como isso daqui acontece, temos. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter que o resto, ele vai ser igual, né? Ao seno, que esse cara aqui em módulo, né? Coloquei em módulo, deixa em módulo. Ao seno de z sobre 3 fatorial π sobre 180 ao cubo. Bom, aí, esse módulo vai ser menor ou igual. Bom, o módulo a multiplicação dos módulos, módulo da multiplicação é a multiplicação dos módulos. O seno é sempre menor ou igual do que 1. Então, isso daqui vai ser menor ou igual do que 1 sobre 3 fatorial, que é 6, vezes π sobre 180 ao cubo. Então, quer dizer que o meu resto vai ser menor ou igual do que isso, tá bom? Esse é o meu erro, minha faixa de erro, tá bom? Para mais ou para menos. Eu vou errar para mais ou para menos quanto? 1/6 vezes π sobre 180 elevado ao cubo. Bom? Muito bem. Deixa eu só acender a luz aqui. Alguém ficou com alguma dúvida no item A ou no item B, pessoal? Não? Muito bem. Bom, eu vou falar agora, queria falar sobre o polinômio de Maclaurin. O polinômio de Maclaurin, ele é um caso particular do polinômio de Taylor. Seguinte, no caso em que
O polinômio de Taylor é determinado em torno do zero. Sempre eu faço o polinômio de Taylor em torno de alguém, tá? Então, estou pegando em torno do zero, ou seja, o polinômio de f em torno do zero de ordem n. Esse polinômio nós chamamos, mas o polinômio de Taylor é determinado em torno do zero, ele é chamado polinômio de Maclaurin. Será que ele tinha um sítio? Certo? Muito bem. Desculpa da piada do sítio do Sr. Maclaurin. Vamos lá. Então, vou fazer um exemplo de polinômio de Maclaurin. Então, o polinômio de Maclaurin é um polinômio de Taylor. A única coisa é que é um polinômio de Taylor especial, em que eu estou pegando em torno do zero. Então, vou fazer agora, não posso entrar no assunto de polinômio de Taylor sem fazer o polinômio das mais famosas, né? Que é o seno, cosseno e o exponencial. Então, está faltando eu fazer o exponencial. Então, vamos fazer, encontre o polinômio de Maclaurin para f de x igual a e elevado a x. Esse polinômio eu vou pegar ele numa ordem arbitrária, tá? N. Então, solução. O que eu tenho que fazer para calcular o polinômio de Taylor? Primeira coisa, derivada, certo? Então, vamos lá, vamos fazer as derivadas. Primeiro, derivada de ordem zero, que é a própria f. A f de x. Quem que ela é? É o EAX. Quanto que dá a derivada, então, no zero? Desculpa. Quanto que dá a f aplicada no zero? Dá o e elevado a zero, que é 1. Depois, derivada primeira. Quanto que dá a derivada do exponencial? É o próprio exponencial. Então, a f' aplicada no zero também é 1. Derivada segunda também é o exponencial. Derivada terceira também é o exponencial. Qualquer ordem que eu pego, a derivada é o próprio exponencial. E ela, derivada enésima no zero, é sempre 1. Portanto, o meu polinômio de Maclaurin, de ordem n, vai ser o quê? Vou escrever aqui bonitinho a fórmula dele. Então, é o f do zero mais f' do zero sobre 1 fatorial x menos zero elevado a 1, que é o meu próprio x. Depois, mesma coisa, f duas linhas dividido por 2 fatorial vezes x ao quadrado. E eu continuo fazendo isso até a ordem enésima, derivada enésima. Tudo bem? Aí, vamos lá. Quem que é o f no zero? É 1. Quem que é o f' no zero? É 1, certo? Todo mundo, todos esses caras aqui, ó, dá 1. Esse é 1, esse é 1, esse é 1. Todo mundo aqui é 1, tá? Todo mundo aqui é 1. Então, o que que eu vou ter? Eu vou ter x sobre 1 fatorial mais
x ao quadrado sobre 2 fatorial mais até x elevado a n sobre n fatorial. Esse é o polinômio de Taylor. Tem gente que, para não se confundir, a única coisa que está destoando aqui é o 1, né? Porque eu tenho 1 mais x elevado a 1 sobre 1 fatorial, mais x elevado a 2 sobre 2 fatorial, até x elevado a n por n fatorial. Tem gente que, para não destoar, faz assim, ó. 1 é a mesma coisa do que x elevado a 0 sobre 0 fatorial. E daí deixa desse jeito. X elevado a 1, x elevado sobre 1 fatorial, x elevado a 2 sobre 2 fatorial, até x elevado a n sobre n fatorial. Esse é o polinômio de Maclaurin para exponencial. Alguma dúvida, pessoal? Essa é a hora de tirar as dúvidas de polinômio de Taylor, porque a gente vai mudar de assunto agora. Não? Bom, se ninguém tem dúvida, então vamos mudando de assunto. Que nem eu falei, nós vamos fazer agora taxas relacionadas. Para falar de taxa relacionada, antes, eu preciso me lembrar que toda função me dá uma taxa de variação, tá? Então, vou fazer aqui só uma recapitulação disso. Rápida, lembre-se. Você tem que lembrar o seguinte. Se eu tenho uma função por exemplo, x igual a x de t. Essa é a minha função, tá? Então, é uma função que, para cada instante de tempo, t, eu estou num x. Aí, se eu estou na situação em que variamos de t0 até t0 mais ΔT, você pode interpretar isso como estou numa posição no instante t0 e depois, decorrido ΔT tempo, ou seja, no instante t0 mais ΔT, eu estou na outra posição. Aí, eu vou ter que a taxa média da variação dessa função x, se estamos nessa situação, então, a taxa média de variação é o meu ΔX sobre ΔT, que é o quê? É o x no T0 mais ΔT, menos o x no T0 dividido pelo ΔT, tá? Se nesse caso o meu x significa a posição em uma reta, né? Essa variação, nada mais, nada menos que nem nós já vimos, é a velocidade média, tá bom? E daí, então, essa daí é a variação média. Dada a variação média, eu penso na variação instantânea. Qual que é a variação instantânea? A variação instantânea é eu pegar essas variações médias e fazer o limite de ΔT indo a zero. Isso me dá a variação instantânea, ou a taxa de variação instantânea. Então, a taxa de variação eu vou omitir a palavra instantânea, tá? De x em t0 esse cara aqui, então, vai ser, que nem eu falei, eu vou pegar o limite do ΔT indo a zero do meu ΔX sobre ΔT. Ou seja, vai ser o limite de ΔT indo a zero de x de t0 mais ΔT menos x de t0 sobre ΔT. E esse cara, nada mais, nada menos do que a derivada no ponto t0. Tá bom? Então, isso é a taxa de variação. Lembra? A gente já tinha feito isso.
Agora, o que nós vamos fazer na aula de hoje? Isso daqui que eu falei até agora, a gente já tinha feito. O que eu vou fazer? Eu vou pegar duas funções, que elas vão se relacionar de algum modo, certo? Então, é comum trabalharmos com funções y igual a g de t, por exemplo, e x igual a f de t, que se relacionam. Por uma equação. Isso é, lembra? Igual a gente brincou com função implícita. Lembra que a gente brincou lá com função implícita? A gente falava assim, olha, eu tenho essa função que eu não sei quem ela é, mas eu sei que ela satisfaz essa equação. A mesma coisa nós vamos fazer agora aqui, só que agora não só uma função, mas duas funções. A gente vai ter assim, olha, eu tenho essas duas funções que eu sei que elas satisfazem esta equação, tá? E daí a gente vai querer, a partir disso, e tendo algumas informações, determinar outras informações. Por exemplo, eu sei quanto que é o y no t0, o x no t0, sei quanto que é a derivada do y no t0. E daí, a partir dessas informações, eu vou querer a derivada do x no t0, por exemplo. Tá bom? Mas vamos com calma. Vamos fazer aqui um exemplo zero. Seria apenas um exemplo onde a gente tem aquilo que eu falei. Por exemplo, exemplo zero. Suponhamos que eu tenho a função y igual a g de t e x igual a f de t, funções diferenciáveis tais que... Deixa eu só salvar aqui rapidamente. Qual que é essa aula mesmo? Deixa eu só pegar aqui. Peraí. Salvar logo, né? Porque eu ainda não salvei. Vai que a gente perde. Aula 17. Não, eu vou aqui desktop, o FAO, rapidinho. 2020.2. Não é o PA que eu quero. É disciplinas 2020.1. Pronto. Aula 17 está salva. Então, vamos voltar lá. Então, tem essas duas funções, que elas são diferenciáveis, e elas satisfazem essa equação aqui, x ao quadrado menos y ao cubo menos 2x mais 7y ao quadrado menos 2 igual a zero, certo? Então, as funções satisfazem essa equação. Aí, uma pergunta natural seria, existe uma relação entre as derivadas? Bom, uma relação entre as funções é elas satisfazerem esta equação. E entre as derivadas? Bom, o que eu poderia fazer? Eu poderia pegar essa equação aqui, vamos chamar ela de estrela, e poderia derivar a estrela. Derivando estrela, o que eu vou ter? Bom, regra da cadeia. X é uma função f de t.
Então, pela regra da cadeia, a derivada de x ao quadrado é 2x dx dt, certo? Menos a y ao cubo é uma composição. Então, a derivada dela vai ser 3y ao quadrado dy por dt, menos 2 dx por dt, mais, agora outra regra da cadeia, 14y dy por dt. Derivada do menos 2 dá zero. Isso aqui igual a zero. Então, olha só, eu encontrei uma relação entre as derivadas, certo? Professor, Oi. nesse caso deriva as duas incógnitas, né? Oi? Nesse caso deriva tanto o x e tanto o y, né? Sim, eu vou estar derivando tudo. Por quê? O que você tem que pensar? Olha, esse termo aqui, ó, esse termo aqui, na verdade, o que ele é? Ele é f de t elevado ao quadrado. Esse outro termo aqui, ele é g de t elevado ao cubo. O outro, menos 2 f de t mais 7 g de t elevado ao quadrado. Menos 2 igual a zero. Então, você perceba que o que você tem é uma função, você tem duas funções dadas implicitamente, né? Mas o que eu quero destacar é o seguinte: no lado esquerdo, você tem uma função em t de uma variável. Qual que é a função em uma variável que você tem do lado esquerdo? É a função f de t ao quadrado menos g de t ao cubo menos 2f de t mais 7g de t ao quadrado menos 2. E eu estou te dizendo que esta função de uma variável é igual à função identicamente nula a zero. E a derivada dela vai ser isso daqui, que eu estou colocando aqui. Nessa expressão que eu coloquei abaixo, é a mesma coisa se você tivesse derivado essa daqui, né? A derivada da de cima. A única coisa é que no lugar de colocar f de t, eu coloco x. No lugar de colocar g de t, eu coloco y. No lugar da derivada da f, eu coloco dx dt. No lugar da derivada da g, eu coloco dy dt. Ficou claro? Sim, obrigado. Por nada. Eu acho bom a gente fazer esse comentário para não ficar na dúvida de que pensar que a gente está fazendo derivada de uma função de duas variáveis. Não. A gente ainda está trabalhando com função de uma variável, tá? Muito bem. A única coisa é que essa função de uma variável são duas funções que eu estou trabalhando. Muito bem. Muito bem. E então, o que eu vou fazer, né? Eu não vou fazer nesse exemplo, mas daqui para diante, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com casos em que, por exemplo, eu tenho a informação do x, eu tenho a informação do y, tenho a informação da derivada do x. E daí eu utilizo essa equação e acho quem é a derivada no y. Ou o contrário, tenho derivada, tenho informação do x, do y, derivada do x, do y, e quero saber quem é a derivada do x. Ou também, sei lá, eu tenho a derivada do x, a derivada do y, tenho o valor de y e quero saber quem é o x naquele instante. Qualquer variação desse problema, tá? É isso que nós vamos fazer a partir de agora. Então, vamos agora fazer, de fato, um exemplo de uma situação dessas. Por exemplo, agora é o exemplo 1. Por exemplo, eu vou pegar, sejam x igual a f de t e y igual a g de t, são duas funções diferenciáveis, satisfazendo
estranho, estava com a caneta e a borracha clicada ao mesmo tempo. Está desfazendo. Seguinte. Ela vai satisfazer a equação x ao cubo menos 2y ao quadrado mais 5x igual a 16. Aí, eu vou supor o seguinte caso. Vamos supor que eu tenho um instante t0, tal que a derivada da x, nesse instante t0, é igual a 4. A x no t0 é 2. E a y no t0 é menos 1. Aí eu peço para vocês, determine quem é a derivada do y nesse instante t0. Tá bom? Esse é o exercício. Tá claro, pessoal? Esse é o exercício. Bom, primeira coisa que eu tenho que fazer. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu te dei essa informação, que a x e a y satisfazem essa equação, certo? Aí, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu falei para vocês, o x do t0 é igual a 2, e o y de t0 é igual a menos 1. Primeira coisa que eu tenho que fazer é, de fato, posso ter x de t0 igual a 2 e y de t0 igual a menos 1? Ou seja, se eu substituir, no lugar de x eu coloco 2, e no lugar de y eu coloco menos 1 nessa equação, eu vou ter, de fato, 16? Essa é a primeira coisa que eu tenho que fazer, certo? Então, primeiro, note que, se eu substituo, deixa eu dar um nome para essa equação. Note que, substituindo x igual a 2 e y igual a menos 1 em estrela, eu vou ter, quero ver se vou ter mesmo o 16 igual a 16, tá? Se do lado esquerdo eu encontrar uma coisa diferente de 16, então quer dizer que esses pontos não podem ser trabalhados com eles, tá? Não é verdade, se não der 16 igual a 16, se não der 16 igual a 16, quer dizer que não existe um instante t0 em que o x é 2 e o y é menos 1, tá bom? Bom, aí o que eu vou fazer então? Vai ficar 2 ao cubo, que dá 8, menos 2 vezes menos 1 ao quadrado, mais 5 vezes 2. E quanto que vai dar isso? Isso vai dar 8. Menos 1 ao quadrado dá 1. 1 vezes menos 2 dá menos 2. Mais 5 vezes 2 dá 10. 8 menos 2 dá 6. 6 mais 10 dá 16. Olha só, exatamente como eu queria. Tá bom? Então, quer dizer que, de fato, é possível ter x igual a 2 no instante t0 e y igual a menos 1 no instante t0. Tá bom? Bom, agora eu vou calcular a derivada. Para calcular a derivada, eu vou fazer o quê? Vou derivar a estrela. Derivando estrela, temos. Então, vamos calcular a derivada da estrela. Bom, calculando a derivada dela, o que eu vou ter? X ao cubo, então vai ser a regra da cadeia, certo? Regra da cadeia. Vai ser, porque você tem que lembrar, x ao cubo, na verdade, é f de t ao cubo, tá? Então, tem uma função de fora, que é elevar um cubo, e uma função de dentro, que é o f. Então, vai ser 3x ao quadrado vezes a derivada da f, que é a derivada do x. Bom?
Agora, a outra, mesma coisa, regra da cadeia no y ao quadrado, vai ficar 2 vezes 2, que é 4, y, dy por dt. Tudo bem? Mais 5 dx por dt igual a derivada do 16, que dá zero. Tudo bem? Então, eu obtive essa expressão aqui, tá bom? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir tudo isso no instante t0. Então, vamos substituir. No instante t0, quem que é o meu x? É 2. Então, vai ficar 3 vezes 2 ao quadrado. Vezes. Quem é a derivada de x por dt no instante t0? É 4. Menos 4. Quem é y no instante t0? É menos 1. Quem é a derivada do y? A derivada do y é o que eu quero. Mais 5 vezes a derivada do x, que é 4. Tudo isso eu sei que dá zero. Pronto. Agora vamos encontrar quem é a derivada do y. Então, o que eu vou ter? Esse cara vai ficar 2 ao quadrado dá 4. Aí eu vou ficar 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 4 dá 48. Mais 4 dy por dt. Mais 5 vezes 4, 20. Então, eu vou ter 4 dy por dt igual. Deixa eu só tirar esse 4 aqui, tá parecendo, põe um pouquinho mais baixo, tá parecendo que tá na fração, e não é isso. Daí, 48 mais 20 dá 68. Vou somar dos dois lados, pelo inverso do 68, vou ter menos 68 aqui. Muito bem. E daí, então, eu vou concluir que dy por dt no instante t0 vai ser o quê? Vai ser o menos 68 dividido por 4, porque eu estou multiplicando dois lados por 1/4. E isso vai dar o quê? Bom, 6 dividido por 4 dá 1, sobra 2, 28 dividido por 4 dá 7. Então, vai dar menos 17. Tá claro, pessoal? Ficou alguma dúvida nesse exemplo? Alguma dúvida no exemplo? Vou colocar toda a solução assim para vocês verem tudo de uma vez. Não? Ninguém tem dúvida? Podemos passar para o próximo? Muito bem, então vou passar para o próximo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, tá? Ou no áudio, ou escrever no chat. Pode escrever no chat a dúvida, eu tento ler. Muito bem. Muito bem. Então, vamos seguindo. Vamos seguindo. Agora, eu vou fazer um exemplo que a gente vai fazer mais nesses casos aqui, que é um exemplo, digamos, prático. Um caso real, entre aspas. Uma escada de 6 metros de comprimento está apoiada em uma parede vertical. Aí, vamos supor que essa escada começa a escorregar. Se a base da escada começa
a deslizar horizontalmente a uma velocidade ou a uma taxa de 0,6 metros por segundo. Aí eu pergunto, então está se deslocando com essa velocidade na horizontal, tá? Aí eu pergunto, com que velocidade o topo da escada percorre a parede quando a escada está a 4 metros do solo. Certo? Então, vamos fazer aqui um desenho. O que eu tenho, né? Eu tenho aqui o chão. Eu tenho aqui o chão. Esse aqui é o chão. Eu tenho aqui a parede. A parede forma um ângulo de 90 graus com o chão. Por quê? Porque a parede, ela é vertical, certo? E eu tenho uma escada. Certo? Essa escada, ela tem 6 metros. É isso que está te dizendo. Aí ele está te dizendo, a base da escada começa a deslizar. Bom, para brincar com essas coisas, eu vou fazer assim. O chão é uma reta horizontal. Vou chamar ela de X. A parede é uma reta vertical, que eu vou chamar de Y, tá? E daí, o que vai acontecer? Eu vou fazer assim. No instante t, digamos que eu estou aqui. Esse daqui é o meu x de t. Ou seja, quem é x de t? X de t é a posição da escada no solo no instante t. Quem é y de t? Y de t vai ser a posição da escada, desculpa, vai ser a distância da escada até o chão, tá bom? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Primeira coisa, né? Considere x de t, a distância da base da escada à parede, no instante t. Certo? E quem vai ser o y? Mesma coisa. Então, vou copiar. Quem vai ser o y de t. Y de t, a distância da, agora não a base, mas sim o topo. Topo da escada ao solo. Tá bem? Muito bem. Aí, vamos continuar colocando informações. O que eu sei? Eu sei que a escada começa a deslizar. Então, eu tenho aqui um movimento desse ponto vindo para cá, para a direita. A uma taxa de 0,6 metros por segundo. O que é esse 0,6? Velocidade. O que é velocidade? Lembra? Velocidade é a derivada
certo? Porque a taxa instantânea. Então, esse 0,6, poxa, cadê a minha... Essa cor aqui é difícil de enxergar. É o dx por dt. dx por dt é a velocidade, então vai ser o 0,6, tá bom? Então, pelo exercício, o que que eu vou ter? Temos em T0 o seguinte, eu tenho que o dx por dt é igual a 0,6. Na verdade, em todo momento, a velocidade é 0,6, em particular, nesse instante, tá? Aí, qual é a outra informação que ele te dá? Ele te fala que no instante T0, o topo da escada, não, o topo da escada está a 4 metros do solo. Então, quer dizer que esse tamanho aqui é 4 metros. Mas quem é esse tamanho? É o Y. Então, eu vou ter que o Y do T0 é igual a 4 metros. Agora, eu vou colocar o que eu quero, o que nós queremos calcular. Eu quero calcular com que velocidade o topo da escada percorre a parede nesse instante. Ou seja, o que eu quero? Quero calcular a velocidade do y, a velocidade que o y está percorrendo, ou seja, a derivada do y no t igual a t0. É isso que nós queremos. Tudo bem? Então, coloquei aqui o que nós queremos, o que nós temos e o que nós queremos. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Não? Se alguém tiver qualquer dúvida, pode falar. Muito bem. Muito bem. Agora, vamos fazer... Vamos lá. Eu quero... Então, eu tenho duas funções. Eu tenho a função x, que é a posição da escada no solo, e eu tenho na base, e eu tenho o y, que é a posição da escada no topo. Eu quero calcular a derivada, eu tenho a derivada no x, eu quero derivar a derivada no y. Para isso, antes de tudo, o que eu preciso? Eu preciso relacionar a função x e a função y por uma equação, certo? Agora eu pergunto para vocês, olhem nesse desenho e me diga, qual é a relação que você tem entre x e y? Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Por quê? Porque x é o tamanho desse cateto. Y é o tamanho desse cateto. E a hipotenusa é sempre 6. Então, pelo teorema de Pitágoras, nome maiúsculo, né? Então, maiúsculo. De Pitágoras. Eu vou ter y ao quadrado mais x ao quadrado igual a 6. Tudo bem? Agora, eu quero encontrar quem é a y. Então, o que eu vou fazer? Eu vou derivar essa função. Derivando essa função, novamente, y é uma função em t, x é uma função em t. Então, pela regra da cadeia, eu vou ter 2y dy por dt mais 2x dx por dt, igual a derivada da constante que dá zero. Muito bem. Agora eu vou substituir t igual a t0. O que eu vou ter no instante t0?
No instante t0, o que eu sei? Vou colocar aqui o que nós temos. Nós temos que a derivada do x é 0,6 e o que o y é 4. Então, eu vou poder colocar aqui 2 vezes 4. dy por dt é o que eu quero, mais 2x no instante t0. Dx por dt, eu sei, é 0,6. Esse cara aqui é igual a 0. Bom, agora, para resolver essa equação, né, o que eu quero? Eu quero dy por dt. Poxa, aí você olha para esse negócio e fala, poxa vida, se eu soubesse quem é o x no t0, acabava o problema. Mas a priori eu não sei. Agora eu pergunto para vocês, como que eu posso fazer para descobrir quem é o x no instante t0? Se a gente substituir lá que a informação que a gente sabe, porque não é sempre 6 o comprimento, então, se a altura é 4, a gente pode descobrir a base. Exatamente. Eu vou substituir na equação estrela, no instante t0. Substituindo. Não, primeiro, né? Deixa eu só colocar aqui a pergunta. A pergunta é: como determinar o x no instante t0? E a resposta para essa pergunta é: substitua t igual a t0 em estrela. O que eu vou obter? Bom, quem é o y em t0? O y em t0 é 4. Então, vai ficar 4 ao quadrado mais o x no t0 elevado ao quadrado igual a 6. Então, eu vou ter que o x no t0 ao quadrado vai ser igual. Eita! Eita, não sabe fazer conta, não sabe teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras é cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado. Então, tem que colocar 36, e não 6, né? Senão dá tudo errado. Bom, ainda bem que derivada de constante é sempre zero. Então, aqui é 36. Aí eu vou ter, então, 36 menos 16, que vai dar, então, 20. Consequentemente, o meu x no t0 vai ser a raiz de 20. Tá bom? A raiz de 20, lembrando que 20 é 4 vezes 5. Então, a raiz de 20 é 2 raiz de 5. Tá bom? Muito bem. Então, escrever esse cara. Agora, vou voltar ali acima, nessa outra expressão. Vou chamar ela de 2 estrelas. Voltando em 2 estrelas, temos. Deixa eu só ver se eu consigo tirar essa falha. Muito estranho. Não sei por que às vezes dá essas falhas. Bom, deixa aí, não está atrapalhando muito. Então, eu vou voltar lá em 2 estrelas e vou substituir tudo. Então, eu vou ter 2 vezes 4 dá 8. dy por dt, que é o que eu quero encontrar, igual a 2 vezes 2 raiz de 5 vezes 0,6, que é 6 sobre 10. Tudo isso igual a zero, que não é igual, é mais. Então, quem que vai dar o dy por dt? 8 dy por dt é igual a menos 2, fazer assim, ó. 2 vai simplificar com o 10, e embaixo eu vou ficar com 5 no denominador. Vai ficar 2 vezes 6, que dá 12, raiz de 5. Então, eu vou ter que o dy por dt
vai ser igual a menos 12 raiz de 5 sobre 8 vezes 5. Aí eu vou simplificar, dividir em cima e embaixo por 4, então vai ficar 3 raiz de 5, dividido, 8 dividido por 4 dá 2, 2 vezes 5 dá 10. Então vai ficar 3 raiz de 5 sobre 10. Eita, o meu deu diferente. Ah, não, foi no papel que eu errei. No papel que eu errei. Foi no papel que eu errei. Deixa eu só ver aqui. Isso, foi no papel que eu errei mesmo. Tá bom. Não foi aqui na aula, foi na minha anotação. Tinha errado uma continha. Ficou claro, pessoal? Ficou claro? Quem tem alguma dúvida desse exemplo? Alguém ficou com alguma dúvida? Não? Assim? Muito bem. Agora, eu vou colocar aqui, antes da gente fazer mais um exemplo, eu vou colocar algumas dicas para a gente resolver problemas deste tipo. Então, dicas para resolver problemas de taxas relacionadas. Quais são as dicas? Primeira dica. Primeira coisa que você tem que fazer quando você está diante de um problema, você tem que ler ele. Mas leia com atenção, já destacando o que você tem que fazer, onde você quer chegar, o que você tem, né? Segunda coisa, é sempre bom, que nem eu fiz acima, você fazer um desenho da situação, tá? Então, faça um esboço da situação. Tentando interpretar esse esboço de uma maneira matemática, tá? Que nem eu não só desenhei a parede, o chão e a escada, como deixei claro que aquilo lá era um triângulo retângulo. Bom, depois encontre uma equação que relacione as funções. No exemplo acima, a equação era a equação dada pelo triângulo, pelo teorema de Pitágoras. Eita, essa era a 4. Pulei aqui a 4. Essa aqui era a 4. Desculpa. Pulei uma bem importante, que é, escrever as informações conhecidas e desejadas. Nesse exemplo aqui, quem que eram as informações conhecidas, né? Foi esse momento que eu coloquei o temos. Temos isso e isso. Quem é o desejado? É esse cara aqui. No meio, teve um outro desejado que surgiu, que era o x do t0. Sempre tem que colocar essas coisas, para não se perder. 5. Uma vez que eu pego uma equação que relaciona as funções, no 5, eu vou derivar essa função. Desculpa, essa equação.
Derivar dos dois lados. Depois, no 6, eu vou substituir valores conhecidos. Na equação 4, para encontrar alguma coisa que não foi dada e eu preciso, que nem eu fiz lá para encontrar o x no T0, e na equação 5, para completar o exercício. E depois, na sétima, você vai, então, uma vez substituído esses valores, você vai resolver as equações. Na verdade, você vai resolver um sistema de duas equações, né? E vai encontrar o valor pedido. Esse é o roteiro para resolver problemas dessa natureza. Tá bom? Muito bem. Vamos fazer mais um exemplo aqui. Acho que é o terceiro, né? Uma hora da tarde, 1 hora da manhã, o navio está a 25 milhas ao sul do navio B. Na verdade, o navio A está a 25 milhas ao norte. Está para cima do navio A, está para cima do navio B. Então, está ao norte. Aí, eu vou fazer assim. Se o navio A está navegando para oeste, a 16 milhas por hora e B está navegando peraí. Não, estava certo. Era sul mesmo, que eu tinha invertido. Eu estava olhando aqui o desenho, eu tinha invertido o A e o B. Eu olhei invertido. Está certo. O A está a 25 milhas ao sul do B. Se o navio A está navegando para oeste, a 16 milhas por hora, e B está navegando para sul a 20 milhas por hora, determine. Eu vou acrescentar mais uma função na brincadeira, tá? A taxa de variação da distância entre A e B. Quer dizer, a cada instante t, eu tenho uma distância diferente entre A e B. O que eu quero, então, é a taxa de variação dessa distância. No instante em que eu estou às 1 hora e 30 minutos. Tá bom? Vou dar um tempinho para vocês pensarem nesse exemplo.
enquanto eu faço a chamada. Opa, deixa eu fazer assim, né, para não sumir. Eu vou olhando aqui no chat, tá? Para fazer a chamada. Na verdade, não é bem uma chamada, é só uma verificação no chat de quem está. Então, o Alex está aqui. A Ana Carla. Depois o Daniel está. Depois nós temos Eliel. Eliel está aqui. Depois nós temos o Fernando. Depois nós temos o Harrison. Depois nós temos o João Christian. Depois o João Victor. Depois o José Francisco. Olha só, a Ana Carla recebeu o presente e já saiu. Bom, pode ser que ela tenha tido algum problema, né? Depois o José Neto. Alves da Silva Neto, acho que é esse. Depois do José Neto, nós temos o Júnior. O José Carlos da Silva Júnior, né? Se não for, você me avisa. Depois temos o Luciano. Depois a Ludmila.
depois o Marg. Ô, computador, Marg. Você que me mandou um e-mail falando que estava com o computador quebrado, não era? Ou internet, acho que era internet. Eu lembro que tinha algum problema. Depois a Nathalie. E por último, não tem mais. E daí acabou. Tem alguém que eu não falei que está aqui? Fui falando aí de maneira baixa para não atrapalhar o restante. Se quiser, pode confirmar. Pode falar, Fernando. Eu coloquei presença para você sim, tá? Se você quiser fazer algum outro comentário, fica à vontade. Focando agora, falta os meus demais. Coloquei presença para vocês e agora falta nos demais. Todos os demais estão com falta. Muito bem. E aí, conseguiram fazer o exercício? Ah, tá bom. A Ana Carla avisou aqui que a internet dela tá travando. Coloquei, Mikael. Primeiro exemplo que eu não consegui fazer. Não conseguiu? Rapaz. Vamos lá. Eu vou só Acho que eu pegar... interpretei errado aqui. Eu botei o A e o B no mesmo eixo. Eu acho que o A vai pro outro lado do triângulo. Sei lá. Tem que tomar cuidado. Deixa eu só pegar um pouco de água, já vem, daí a gente faz. Então vamos lá. Vamos lá. Então eu tenho um navio A e um navio B. O navio A está a 25 milhas ao sul do P. Então, eu vou colocar aqui o meu navio P e a 25 milhas ao sul, aqui está o meu A. Aí, o que ele fala? Ele diz assim: o navio A está navegando para oeste. Então, o A está navegando para cá. Certo? Aí, nessa hora, sempre o pessoal tem uma dúvida, né? Mas para onde que é o leste? Principalmente a gente mais novo, né? Tem essa dúvida, o oeste é para qual lado, né? Eu penso, besteira minha, agora eu vou demonstrar a minha ignorância, eu sempre penso em nordeste e noroeste. Um é leste e outro é oeste. O nordeste, eu penso no mapa do Brasil, está para a direita. Então, o noroeste está para a esquerda. Então, o oeste é para a esquerda, tá? Mas isso é besteira minha. É um jeito que eu funciona para eu lembrar qual que é o leste e qual é o oeste. Bom, se o navio A está navegando para oeste, a 16 milhas. Então, vamos colocar aqui, né, os dados. Então, eu vou chamar essa coisa aqui, essa distância para onde ele está indo, de x, certo? Então, depois, ele começa aqui,
O A começa aqui nesse ponto, vou chamar esse ponto aqui de O. O navio é A e o ponto é O. E daí, num outro instante, o A está aqui, tá? Esse aqui seria o X de T, certo? Muito bem. E ele está navegando, o A está navegando a oeste a 16 milhas por hora. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que o X' de T é sempre 16, tá bom? É isso que eu tenho. Bom, agora o B. Agora vamos brincar com o B. O B, ele está nesse ponto, ele está indo para onde? Ele está indo para o sul. Vou colocar aqui esse eixo. E daí o que acontece? Quando ele vai para o sul, ele vem para cá, certo? Então, ele está vindo para cá. Se eu chamasse esse ponto aqui, sei lá, de P, esse ponto é o ponto P. Deixa eu colocar aqui em outra letra, em outra cor, desculpa. Esse é o meu ponto P. Então, ele vem do P até para cá. O meu B vem daqui para cá. Então, o que eu vou fazer? Ah, faltou eu escrever quem que é as minhas funções, né? É sempre bom escrever tudo. X de T é a distância de ponto O até A no instante T, certo? Lembrando, o A começa aqui no ponto O, mas depois ele vai para o oeste. E ele tem velocidade de 16 milhas por hora. Agora eu vou colocar o outro. Eu vou chamar YTIL, porque depois eu vou colocar quem é de fato o Y para facilitar as coisas, tá? O YTIL, eu vou colocar agora o que eu sei da velocidade do B. Bom, o B, ele saiu do ponto P e está indo ao sul, certo? Então, eu vou chamar de YTIL de T, a distância do ponto P ao ponto B, ao navio B, certo? Então, no instante T, eu tenho isso. Então, quem que seria o meu YTIL? O meu YTIL é esse cara aqui, certo? Essa distância aqui é o meu YTIL. Muito bem. Aí, o que eu sei? Eu sei quem é essa velocidade, né? Quem é o meu YTIL? Meu YTIL é 20 milhas por hora. Bom, observa que como eu estou trabalhando com a distância do P até o B, essa distância, e o navio está indo ao sul, essa distância está aumentando, por isso que a velocidade é positiva. Bom? Muito bem. Agora, vamos ver... Não é derivada, não? Opa, verdade, derivada. Desculpa, é derivada. Agora, B está navegando ao sul a 20 milhas por hora. Determine a taxa de variação entre a distância. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um novo elemento, que é o elemento distância. Vai ser esse cara aqui, a distância do A até o B, e eu vou chamar ele de D. Então, D de T é a distância entre A e B, certo? No instante T. Muito bem. Agora, o que ele quer? O que ele quer? Ele quer a derivada dessa distância em 1 hora e 30 minutos. 1 hora e 30 minutos
é 1,5 horas. Então, o que eu quero? Eu quero a derivada em 1,5 horas. Tudo bem? É isso que eu tenho. Bom, agora observa o seguinte, de novo, né? Nesse caso, eu tenho três funções. Quais funções? Eu tenho a função x, y tio e d. Agora eu vou querer relacionar essas funções. Como que eu vou relacionar elas? Observa que eu tenho aqui um triângulo. Certo? Eu tenho um triângulo. Aí eu posso pensar o seguinte: desse triângulo, o que que eu tenho? Pelo teorema de Pitágoras, temos. Eu vou ter o quê? Bom, cateto, esse cateto aqui de baixo é x. Esse cateto aqui é o quê? É 25 menos o y tio. E a hipotenusa é o d. Então, pelo teorema de Pitágoras, eu vou ter que x de t ao quadrado mais 25 menos y tio de t ao quadrado é igual a d ao quadrado. Na minha folha, eu chamei o 25 menos y tio de y para facilitar. Mas agora eu estou pensando que talvez não facilite tanto, e tem sempre aquela coisa de quanto mais elemento eu acrescento na solução, mais complicado pode ficar o entendimento. Então, eu não vou, nessa resolução, não vou estar acrescentando esse elemento, tá? Bom, vamos continuar. Então, o que eu quero? Eu quero determinar a derivada do d. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esta equação aqui e vou derivar. Derivando ela, o que eu vou ter? Eu vou ter derivada do x ao quadrado, vai dar 2x derivada do x, mais, regra da cadeia aqui, várias vezes, 2, 25 menos y tio de t, vezes menos y tio linha de t, igual 2, vamos manter, né? Manter um padrão. Ali eu usei dy por dt, dx por dt, então eu vou usar aqui dy tio por dt. Mais 2d d por dt. Ai, caramba, fica feio, né? Eu vou chamar, então, para não ficar tão feio assim, eu vou chamar esse dzinho aqui, vou chamar ele de d maiúsculo, tá? Só para a gente diferenciar. Para não confundir com aquele d lá. D maiúsculo. Também, D maiúsculo. Não fica D minúsculo para duas coisas diferentes, né? Aí a gente se complica à toa. D maiúsculo. Muito bem. Então, eu quero encontrar quem é a derivada do D maiúsculo. Agora, eu vou substituir as informações no instante 1,5. Uma hora e 30 minutos. O que eu vou ter? Bom, eu tenho quem é x? Não tenho, né? Mas eu tenho quem é a derivada.
Eu sei quem é a velocidade do A. Então, eu vou conseguir encontrar quem é o x nesse instante. Quem vai ser ele? O x no instante 1,5 é o x no instante 1 hora mais a velocidade, que a velocidade aqui, no caso, é sempre constante, né? É sempre a mesma. Quem que é a velocidade? Deixa eu só colocar aqui. A velocidade do x é 1,6. Não, 1,6 não, é 16. É 16 vezes o tempo, 0,5. Mas em 1 hora, o x estava no zero, né? Então, esse cara aqui vai ser 16 vezes 0,5. Que vai dar, então, 16 vezes 0,5 é meio. 16 vezes meio dá 8. Tudo bem? 8 milhas. Muito bem. Agora vamos... Isso aí, professor. Oi? O senhor está fazendo o que aí? Eu estou encontrando quem é. Vamos lá. Eu vou substituir, vou pegar o instante 1,5 e vou substituir em todas essas coisas aqui. Mas daí, eu sei quem é a derivada do x, eu sei quem é a derivada do y. Mas eu sei quem é o x e sei quem é o y? A priori, não. Mas eu posso encontrar. Como que eu posso encontrar? Utilizando que eu sei a velocidade. Eu sei que a posição em 1,5 vai ser a posição no instante 1 hora, mais a velocidade, que é 16, vezes o tempo de deslocamento. Esse caso foi aquela aproximação lá. Não é bem aproximação, porque, nesse caso, a velocidade é constante. Então, de fato, é igual, tá? Não é aproximado. Se a velocidade não fosse constante, daí seria uma aproximação, mas aqui é igual. Então, é de fato igual a isso, tá? A velocidade é constante. Muito bem, agora eu vou achar a posição do y-til em 1,5. Qual vai ser a posição dele em 1,5? Bom, mesma coisa, né? Eu vou colocar a velocidade, ele também, o y-til em 1 é 0, mais a velocidade do y-til, quem é a velocidade dele? É 20 vezes 0,5. Então, vai ser 20 vezes meio, que dá 10. Então, eu tenho agora a posição do x e do y-til em 1,5. Eu já sei quem é as derivadas do x e do y-til. Então, agora eu vou substituir essas informações aqui aqui, tá? Só para completar, então, dx por dy substituindo em duas estrelas, temos. Então, agora eu vou substituir as informações aqui nesse duas estrelas. Deixa eu copiar o duas estrelas e daí a gente vai só substituir as coisas. Então, vamos substituir tudo aqui. Então, no lugar de x, eu vou colocar o quê? No lugar do x, eu vou colocar o 8, porque eu encontrei que no instante 1,5, o x é 8. A velocidade é 16. Então, vou colocar aqui 16. O y, nesse instante, 1,5, é o quê? No instante 1,5 é 10. E o dy por dt
É a velocidade desse cara, é 20. Bom, eu quero calcular o dt por dd maiúsculo por dt. Então, falta encontrar o quê? Falta encontrar quem é o d. Está faltando esse dzão. Está faltando esse dzão. Só destacando aqui, né? Eu estou substituindo aqui nesse instante. Na verdade, para ficar mais claro, né? O que eu estou fazendo. T igual a T0 nesse instante, tá? Bom, falta encontrar quem é o D. Então, eu vou colocar isso aqui um pouquinho mais para baixo, para a gente encontrar quem é o Dzão. Vamos, então, ver aqui. Então, vamos redesenhar o nosso problema. Eu tenho aqui o quê? Tenho aqui um triângulo retângulo, né? O barco de cima é o B, o de baixo é o A. Eu tenho aqui o meu barco B, eu tenho aqui o meu barco A. Esse daqui é o D. Quem é esse tamanho aqui? Bom, eu sei que o Y... Vou começar com esse daqui, que é mais fácil. O X. Quem é esse tamanho? É 8. E esse outro tamanho, quem ele é? Bom, você tem que lembrar que o problema era assim, ó. Você começava aqui num pontinho, e daí você caminhava esse tanto. Esse tanto aqui é o Y-til, que nesse caso é 10. E eu sei que 10 mais esse outro cara aqui dá 25. Então, é toda essa distância aqui, ó. De B até o ponto O é 25. Certo? Todo esse tamanho aqui é 25. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que o Y, nesse instante... Não é T0, é 1,5. O Y no instante 1,5 vai ser o quê? O Y vai ser 25 menos 10, que dá 20. Agora vamos então encontrar quem é o D. Horas. Se esse... professor. Oi? 25 menos 10, né? Não é 15? Oh, caramba. 15. Você quer fazer as coisas rápido e daí começa a cometer erros. Então, agora vamos calcular quem é o D. Quem vai ser o D? Eu sei pelo teorema de Pitágoras que D ao quadrado é igual a 20... Deixa eu colocar daqui errado, né? Y igual a 15. Então, vai ser o 15 ao quadrado mais o 8 ao quadrado. Então, o meu D vai ser o quê? O meu D vai ser 15 ao quadrado, que é 225, mais 64 raiz disso. Então, vai ser raiz quadrada de 289. Eu acho que esse daqui é a raiz quadrada de 17, né? 17 vezes 17, deixa eu só confirmar, vai dar 9, vai 4, 11, mais 17, dá 289. Isso mesmo. Então, o meu D vai ser 17. Ah, beleza! Agora, então, só substituir aqui. No lugar desse D que estava faltando, eu vou colocar, então, 17. Ah, agora virou brincadeira de criança, né? Então, vai ser... Eu vou ter que 2 vezes 17 dd maiúsculo por dt vai ser igual a
2 vezes 8 vezes 16, mais 2 vezes 15, vezes menos 20. Então, vou colocar aqui um sinal de menos, e o 20. Aí, então, eu vou ter que DD maiúsculo por DT, que é o que eu estava querendo, vai ser, então, o quê? Né? Eu posso simplificar tudo por 2, né? Posso dividir tudo por 2, então vai sumir esse termo, esse e esse. Então, eu vou ficar com o quê? Eu vou ficar com 8 vezes 16, menos 15 vezes 20, tudo isso dividido por 17. E pode ficar assim, tá? Pode ficar assim. Mas se você fizer a conta, né? Der tudo certo, você vai encontrar menos 172 dividido por 17 milhas por hora. E essa é a resposta final. Não é um exemplo trivial, tá? Confesso que não é um exemplo trivial, mas é um exemplo Deu para perceber. fazível. Mas é fazível, né? Muito bem. Só falta mais 5 minutos para encerrar a aula, então eu não vou fazer mais, porque o outro também não é tão trivial. Eu preparei mais 3 exemplos, então na próxima aula eu vou fazer esses outros 3 exemplos, e daí eu decido se eu começo o assunto da prova 4 ou não, na próxima aula. Para não ficar tudo tumultuado, né? A gente estava adiantado e agora não estamos mais. Eu estava super feliz que eu nunca tinha ficado adiantado e eu estava meia aula adiantado. E agora eu estou quase uma aula atrasado, mas tudo bem, faz parte. Alguém tem alguma dúvida, pessoal, da aula de hoje, ou do curso no geral, da estrutura do curso, dos assuntos anteriores, alguma coisa? Não? Bom, se ninguém tem nenhuma dúvida, então eu vou encerrar a aula. Quero novamente agradecer a presença de todos vocês e lembrar que qualquer dúvida, vocês podem me mandar um WhatsApp, ou me mandar um e-mail, ou colocar a dúvida no Moodle, tá bom? Vejo vocês na quinta-feira, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.